Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e farei a mediação deste podcast. Hoje vamos conversar sobre a gestão de tempo, organização e planejamento no trabalho. E para falar sobre o tema, estão com a gente dois profissionais do Banrisul. Eu começo apresentando o gerente de negócios médio varejo da Agência Central, Juliano Antonioli Bandeira. Que prazer receber você aqui, Juliano. Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Tudo certo, vamos bater esse papo aí. E quem tá aqui com a gente também, Juliano, a gente já tava batendo um papo aqui, é o gerente executivo da gerência de vendas da unidade comercial de varejo do Banrisul, Ariel Stirmer. Seja bem-vindo, Ariel. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela confiança, é uma satisfação poder trocar essa ideia aí. Maravilha, vamos começar mais um Conversa Cabergs. Quantas vezes a gente já desejou que o dia tivesse mais algumas horas para poder dar conta de todas as tarefas no trabalho? Com a correria do dia a dia, a impressão de falta de tempo é uma realidade. Segundo pesquisa do International Stress Management Association Brasil, 60% dos brasileiros dizem sofrer com a sobrecarga de tarefas ao longo do dia. 60% é muita gente. Além disso, o país é um dos mais estressados do mundo e entre as causas está a escassez de tempo. Ou, me permitam aqui, a percepção de uma escassez de tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Esse cenário está presente tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Por isso, hoje vamos entender mais sobre a gestão de tempo e também trazer algumas dicas e experiências desses profissionais. O trabalho de vocês está bastante relacionado com vendas, né, meninos? Como que uma boa organização ajuda a alcançar melhores resultados, ou até um pouquinho antes dos resultados, né? Como vocês organizam o tempo de vocês na rotina do banco? Eu que trabalho mais na ponta, né, no atendimento a clientes, né, sou gerente de conta pessoa jurídica, né, de médio varejo, que são empresas de 400 mil de faturamento a 6 milhões mês, né. A gente, no dia a dia da agência, recebe demandas constantemente, né, via WhatsApp, hoje em dia principalmente via WhatsApp, né. Então a gente passa quase que o dia inteiro bombardeado de WhatsApp, e-mails, às vezes colegas, né, de dentro do próprio banco através de Skype, e daí as demandas que a gente também recebe dos clientes indo em visitações, né? Então, eu costumo falar que quem trabalha na pessoa jurídica não vai ter problema de Alzheimer, porque tu é multitarefas o tempo inteiro, né? Full time, né? Às vezes tu tá fazendo literalmente 15, 20 coisas ao mesmo tempo, porque tem processos que se iniciam e não terminam 10 minutos depois, Sim, uma hora depois. Não é linear, né? Tem processos que tu inicia e leva um mês, dois para finalizar, né? E daí tem demandas também que tu precisa 2, 3 dias, às vezes tu precisa acionar 3, 4 unidades para dar conta do recado. Então, tu passa o dia, às vezes, dependendo, né, da quantidade de demandas, completamente envolvido em iniciar processos, continuar processos e finalizar outros, né? Tu não consegue, termina uma tarefa, começa uma tarefa, termina e vai para a próxima. Começa uma tarefa, termina e vai para a próxima. Então, tu tem que estar constantemente muito ligado no que tu está fazendo para conseguir fazer tudo, atender todo mundo, não deixar nada para trás, né? E tem a questão do horário do cliente também, né? Marca numa empresa para uma visita ou alguma questão assim, também fica à mercê, digamos assim, mas o cliente ele tem razão sempre, Sim, né? Então, assim, como é que funciona também para gerenciar isso? Porque, eu tenho 1000 coisas para resolver, mas eu não posso adiar um cliente, eu não posso não visitar um cliente, enfim, como é que vocês lidam com isso? Que nem, também o tempo do cliente é um e o nosso às vezes é outro, né? O cliente às vezes quer para ontem, né, a resolução de algum problema, algum atendimento de alguma necessidade e às vezes não é tão simples assim, né, atender, né? Eu comento, às vezes não é só apertar um botão e tá resolvido, né? Às vezes envolve outros colegas de outras áreas, né, para tu tem todo um processo para construir, às vezes, uma solução, né? Não é algo que tu vê rapidinho e resolve. Então, a gente tem que conciliar também com essa necessidade deles, né? Hoje em dia, tudo é muito rápido, né? Ninguém quer esperar, às vezes, questão de minutos ou horas, né? Tu quer de pronta atendimento, tudo, né?
Então, a gente tem que lidar bastante com isso. E fora também essa questão que tu comentaste das visitas, né? Porque a gente também não trabalha só no receptivo de demandas, a gente tem que ir a visitações, né? Para conhecer melhor as empresas, ver as demandas deles, né? Tá sempre sendo visto e lembrado. E nesse meio... No meio de tudo isso que eu falei agora há pouco, de gerir todos esses processos, tu tem que achar tempo de dar uma saída da agência, né? Eu que trabalho literalmente, né, atendendo cliente, tu tem que sair da agência por 2, 3 horas para uma visita, né? E voltar, às vezes, para a agência para continuar alguma coisa ou retomar outras coisas. Então, tempo realmente, às vezes, é escasso. Passa muito rápido. Parece que tem menos que 60 minutos, às vezes, 1 hora. A questão da percepção do tempo, como eu comentei há pouco, né? Porque a gente fala em falta de tempo, mas daqui a pouco... Acho que o Juliano ilustrou muito bem. O tempo do cliente é um, o meu é outro. Parece que tem menos de 60 minutos em cada hora. Então, é muito da nossa percepção também, em função da agenda. O mundo está cada vez mais acelerado, né? Mas me fala, Ariel, como é que é na tua rotina, assim, essa gestão do tempo? A gente costuma brincar, né, que quem trabalha com vendas falta horas no final do dia, né? E o maior desafio é sempre esse, né? Juntar o time do cliente com o time nosso e o da empresa, né? Cada um tem o seu tempo e a grande estado da arte é conseguir juntar os 3 tempos de uma maneira que seja satisfatória para todos, né? Mas o nosso time lá trabalha muito com o planejamento de ações que desenvolve vendas para todos os vendedores da nossa empresa, né? E nós temos um planejamento que ele é sempre semestral e já começa 1 ano antes, né? Então, a gente tem um desenho de o que vai acontecer no semestre e tenta trabalhar isso de forma que todo mês seja digno ao que está estabelecido no calendário do semestre. Por vezes, o mercado traz muitas surpresas, né? E a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Então, a gente tem também revisões mensais para ver como a gente se programa em semanas, né? Então, por exemplo, tem datas comemorativas de sei lá, Dia das Mães, por exemplo, é uma data muito importante para o varejo. Então, a gente faz ações que, às vezes, levam uma semana inteira que promovem muitas vendas, né? E, da mesma forma, tem a organização diária das rotinas, né? Mas quando se fala em vendas, a gente pode quase colocar para 2 lados, assim. Tem o B2B, que atende outras empresas, né? Como é o caso do Juliano, e aquele que atende os clientes diretamente, né? E faz aquela venda presencial. O que nós temos como fundamental, assim, e que interfere totalmente na gestão do tempo é você conhecer o cliente, né? Tu ter uma ação planejada anterior de conseguir ter o contato com o cliente de maneira recorrente ou então visitando os clientes que não se dirigem até as agências, né? Você conhecendo o cliente, você tem uma habilidade maior para entender a necessidade dele e em que tempo ele vai precisar te demandar, ou você então se antecipar, que é o mais adequado ainda, e alcançar a necessidade dele e surpreender ele positivamente, né? Então, o plano principal de qualquer planejamento é você primeiro, antes de tudo, conhecer o seu cliente, ter essa proatividade e organizar a sua rotina de uma maneira que você consegue entrar com o cliente e estar junto dele, né? Isso aí é fundamental para qualquer vendedor, antes de qualquer organização de rotina, estabelecer um processo na qual ele consegue contatar o cliente de uma maneira recorrente ou de uma maneira que ele esteja junto do cliente quando o cliente mais vai precisar dele, né? Isso é fundamental. É o planejamento, né? Como tu falaste, tem um processo que ainda é anterior ao planejamento, que é conhecer o cliente. Sim. Né? Fazer esse levantamento. Feito isso, ainda planejar com bastante atenção aos detalhes aí e, obviamente, antecedência, para que realmente quando chegar ali no período para entregar aquele resultado, já saiba o que fazer, né? Como que funcionam essas datas, assim? Agora tu falou, me chamou a atenção, assim, né? Tem períodos onde, né, períodos em que a venda ela é mais promissora e aí tem que explorar isso, né? Com quanto tempo de antecedência vocês programam e mais do que isso, como manter a equipe focada nisso, né? Para que realmente esse tempo seja aproveitado, porque esse tempo ele vai chegar, esse prazo ele vai correr, a gente querendo ou não. Como fazer para que no fim desse prazo seja satisfatório para todo mundo? O cronograma macro a gente determina sempre semestralmente, né?
e analisa as oportunidades de forma geral, olhando um espaço de tempo semestral, né? E na parte mensal, a gente procura ver as oportunidades que os meses apresentam, né? Por exemplo, em março tem o Dia da Mulher. É uma data muito nobre que se comemora, a gente tenta ver como a gente pode aproveitar as oportunidades comerciais que esse dia traz. Então, nós analisamos o perfil dos clientes, que são mulheres, qual é o perfil de consumo, qual é a propensão de produtos da empresa que elas podem consumir e tenta criar uma condição comercial com maior atratividade para os vendedores conseguir abordar essas clientes público-alvo dessa ação, né? Isso se replica para todos os meses do ano, bem como Dia das Mães, Dia dos Pais, todas as datas que o comércio, o varejo principalmente, aproveita como oportunidade, né? Isso a gente fala de vender para o cliente, para aquele cliente que é pessoa física, né? Quando você leva para o B2B, para atender empresas, né? A gente tem o que se chama de agenda semanal de visitas. Então, a gente sugere que todo vendedor tenha uma organização em que um dia da semana, preferencialmente sexta-feira, por vários estudos científicos que comprovam que sexta-feira é um dia mais adequado para você fazer isso e organizar a agenda da semana. Então, a gente tem o CRM, onde tem todo o planejamento mensal, e através desse CRM você consegue selecionar os clientes que você vai visitar essa semana e já dá uma maneira de prever quem você vai visitar essa semana, né? E a gente sugere também que essas visitas não tomem todo dia, porque justamente acontecem muitos imprevistos que a gente precisa atender, algumas demandas do cliente que acontecem no dia. Então, a gente sugere que sejam, por exemplo, 2 visitas ou no turno da tarde ou somente no turno da manhã, ou que em um determinado dia não se faça visitas e deixa outros dias para ter uma agenda maior de visita, mas que sim, sempre como carro-chefe, um dia da semana ficar reservado para organizar a agenda da semana posterior, né? Isso em toda a equipe que trabalha em vendas B2B, em vendas diretamente para empresas, tem essa cultura ela é muito forte já, e já de vários anos que isso acontece, né? Então isso sempre se desenha e tem se mostrado muito de sucesso, né? Quem consegue adaptar isso na rotina tem alcançado resultados de maneira mais fácil. Mais fácil nunca, né? Vendedor sempre tem uma vida que é movida por desafios, mas de maneira mais organizada do que quem não tem esse planejamento semanal, né? Que nem o Ariel falou ali, o feeling que tu vai ter, os sentimentos que tu vai ter da tua carteira, tu vai adquirir só leva um certo tempo, né? Tu precisa conhecer primeiro realmente bem, é muito importante conhecer muito bem os clientes, porque isso depois vai te facilitar um monte para te fazer a gestão da carteira, né? Porque tu já sabe como os clientes trabalham, se eles são mais já ágeis, são mais demorados, tu tem que demandar documentações, por exemplo, com 2 meses de antecedência, se eles têm sempre tudo super organizado e te mandam no mesmo dia. Então, isso facilita muito a tua tarefa no dia a dia depois para conseguir atender o que eles vão nos solicitar, né? E fechar negócios, enfim. Mas esse feeling que a gente pega da carteira, tu precisa ali no mínimo uns 3, 4 meses, sabe? Tu tem que fazer no mínimo umas 2 visitas em toda a carteira para tu conhecer bem como é que a gente vai, os processos, como é que eles lidam com as coisas, né? As necessidades deles. E depois que tu tem já isso bem mapeado, fica mais fácil de tu sabe quem tu tem que visitar com mais frequência, quem que não precisa visitar com tanta frequência também. Então, tu já sabe que o cliente ele é mais focado, né, voltado para esse tipo de produto. Esse aqui consome mais isso, esse aqui é mais poupador, esse é mais tomador. Então, isso tudo te facilita depois para gerir o tempo, né, e enfim, correr atrás de outros, né, desafios e resultados, né, a partir de um conhecimento prévio da tua carteira já, né. E requer tempo, né. Se tu cai numa carteira nova, é um trabalho que tu vai começar de novo, passo a passo, até tu ter uma opinião formada sobre o todo, né? Para depois tu ter uma facilidade bem maior, né? Para deslanchar mesmo, né? A gente vê que tudo é tempo, né?
precisa tempo para alcançar uma gestão otimizada do tempo. Quer dizer, eu preciso de uns 4 meses para conhecer a minha carteira, para dali para frente. Só que nesses 4 meses eu também tenho que entregar resultados. Tem que entregar resultado enquanto isso, né? Então, é tudo muito... Daí a importância da gente falar sobre esse assunto, né? E eu sei que para quem alcança o resultado, o banco tem feito reconhecimentos importantes, né? Me fale um pouquinho sobre isso, assim, como é que funciona e como isso interfere, né, positivo ou negativamente, enfim, vamos falar sobre isso no dia a dia das equipes, como é que vocês veem isso? Isso é um comportamento de mercado, né? Não há vendedor de sucesso que não seja planejado, né? É fundamental a gestão do tempo como uma das principais habilidades de qualquer vendedor. Da mesma maneira que o vendedor tem que conhecer muito bem sobre técnicas de venda, é fundamental que ele consiga gerir o seu tempo de maneira eficiente para conseguir alcançar os resultados esperados, né? E é justamente isso que a unidade comercial busca reconhecer. Busca reconhecer essa eficiência comercial num conjunto de resultados, de gestão de tempo, de qualidade de vida, de felicidade, para mostrar o reconhecimento sobre tudo que o vendedor conseguiu alcançar no semestre, né? No planejamento semestral. Então, anualmente, a unidade comercial de varejo promove no banco um grande reconhecimento sobre os resultados daquele semestre. Da mesma forma, cada regional que o banco tem também faz os seus reconhecimentos de uma maneira que alcance todos os que tiveram um resultado satisfatório, uma perfeita organização no decorrer do semestre, né? Bem como determinados períodos também, que a gente tem campanhas em que em um determinado período há uma necessidade de uma campanha publicitária maior para um produto ou outro, então também acabam tendo um reconhecimento sobre esse desempenho, né? Mas essa prática é de mercado e a gente procura reconhecer justamente os melhores desempenhos do conjunto, tendo em vista um determinado período e o planejamento do período para alcançar esses resultados, né? É importante, né? Importante esse reconhecimento e para criar cases, né? Dentro da empresa para que outras pessoas se inspirem e sigam. O Juliano tá aí não é à toa, né? Teve vários reconhecimentos nos últimos tempos aí, né? Então, a fase tá boa. Tem colhido os bons troféus, bons certificados, pô, tá com muita estrela no Vira peito. case mesmo, então, tanto que tá aqui com a gente para dar dicas, né, Ariel? Exatamente, legal, não vem fácil, né? Não cai no colo, mas fala um pouquinho pra gente, atrás, assim, em que quesitos aí tu sente destacado, né? E dá pra falar sobre isso porque é um reconhecimento público, né? Então não é nenhuma né, falta de modéstia, né, Ariel? Sim. Mas conta pra gente, assim, em que quesitos tu tem destacado e um pouquinho do que tu tem, assim, tirado disso. Ano passado, a mais recente que teve, e foi a maior, assim, que tem uma exposição maior, né, uma evidência maior, foi que o banco criou ano passado uma campanha até com a temática da Copa do Mundo, né, que era Banricopa, e onde daí ele fazia uma mensuração de diversos, digamos assim, fatores ou várias métricas, né, produtividade em produtos, desempenho em outros números, enfim, isso no final gerava um ranking, né, de desempenho. E daí ele premiou nas diversas categorias, gerente de pessoa física, pessoa jurídica, gerentes gerais, superintendências. Foi uma valorização para toda a rede, né, do banco, de agências. Veio colega de outros estados, do interior. Foi assim, um evento bem bacana mesmo, assim, de valorização mesmo, sabe, dos colegas, né, com uma celebridade local apresentando, né, com imagem de todo mundo no telão, com os nomes, né, sendo visto por todos os colegas para receber a premiação. Então, daí no meu caso, né, que sou gerente de médio varejo, daí eu acabei ficando em primeiro lugar, né, e fui destaque nessa função. Mas todos os outros colegas de todas as funções também ganharam, né? Uns até 5º lugar, outros até 10º lugar, depende da quantidade, né, de colegas que executam, né, no banco essa função. Então, esse foi o mais recente, assim, de maior exposição mesmo, assim. E é bem gratificante, porque, assim, não tem não é uma questão financeira, né? Porque não tem nenhum valor, né, naquilo, mas assim, o reconhecimento que tu vê dos teus colegas vindo te cumprimentar, reconhecimento do teu trabalho de pares, né? E acima ou abaixo, tu vê que
te dá uma satisfação, né? De ter chegado até ali, né? Claro. E tirando esse, teve outras 2 campanhas que eu ganhei de consórcio também, que daí já era alguma coisa assim mais, digamos, financeira, né? Que dava 2 pacotes de viagem, né? Uma em julho do ano passado e outra em dezembro também. Um pacote de viagem para 2 pessoas para viajar e tal. Não, muito legal, porque brincando, mas assim, é case mesmo, né? Porque não é à toa que tá aqui dando boas dicas sobre como se organizar, né? A questão do tempo, a questão do atendimento da carteira e tudo mais. Sim. Então, é legal porque, como tu falaste, os colegas vêm cumprimentar e já, né, aprender, trocar experiência e tudo isso. É muito legal. Que bom, parabéns, Juliano. Valeu, obrigado. Bom, gente, a conversa tá ótima. A gente vai fazer uma rápida paradinha e volta já já. A Cabergues preparou uma surpresa para você. Agora, você tem um novo espaço para acompanhar as notícias e informações sobre saúde e bem-estar e participar dos nossos programas. O Espaço Saúde foi criado para desmistificar as dúvidas sobre qualidade de vida, alimentação saudável e dicas para alinhar a rotina diária com muito mais sabor e praticidade. Você também vai encontrar tudo sobre os nossos programas e poderá acompanhar as datas para novas turmas, inscrição, encontros presenciais e online com outros participantes e, claro, informações com os nossos profissionais. Acesse o site vivamais.cabergues.org.br e confira. Estamos de volta com o Conversa Cabergues. E nesse segundo bloco, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Eu tenho um ponto que ficou, eu guardei para esse segundo bloco, na verdade, porque o Juliano comentou sobre a importância de conhecer a carteira dos clientes para organizar, né, a gestão do tempo, entender como cada um responde. Mas internamente, Juliano e Ariel, também é importante conhecer a equipe, né? Como cada um responde, como cada um lida com o seu tempo para demandar tarefas de forma que a equipe tenha uma coesão. Como é que vocês fazem isso? Como vocês fazem essa harmonização, né, entre os pares, entre os colegas, para que a equipe tenha uma atuação aí, essa engrenagem funcione? Sim. Nós que trabalhamos mais na ponta, né, diretamente com o atendimento ao público, né, que são os clientes, precisamos de um suporte, a gente chama de suporte, né, que são as equipes, né, que trabalham conosco, muito, muito sólido, né, porque, como eu falei mais lá no início, a quantidade de atividades que a gente recebe, né, de demandas, não teria condições de a gente parar, né, e começar a iniciar todo um processo sozinho, né? Nós, a pessoa jurídica, tem uma plataforma pessoa jurídica que sempre tem ali uns 5, 6, depende do tamanho da agência, né, do porte. Mas sempre tem, no mínimo, as agências menores, talvez um colega que faça isso, né? As agências maiores vai ter até 8, 6, 7 pessoas, 5 pessoas fazer isso. Então, daí a gente precisa de gente para procurar documentos, para solicitar documentos, para fazer digitação, para fazer inclusão de propostas, às vezes para acompanhar o processo que foi iniciado, né? Que nem às vezes a gente usa 3, 4, 5 sistemas diferentes, às vezes, para conseguir concluir um processo. A precificação de um lado, comitês de outro, parecer em outro, mais de um comitê analisando. Então, às vezes, você precisa acompanhar, né, o status de tudo isso, e se não tiver colegas que te ajudem a fazer isso, não teria como atender, sei lá, 50% das demandas, né? Então, é de extrema importância mesmo ter uma equipe boa, unida, né? Todo mundo trabalhando com respeito, né? Porque são suportes que são menos importantes, até o contrário, às vezes, tem coisas que eu nem saberia fazer, porque é só o suporte que acaba fazendo, né? Então, é um conhecimento que a gente, às vezes, não consegue nem desenvolver, porque tem alguém que faz e faz muito bem e de forma rápida aquilo, né? Então, tendo uma equipe boa também, que pegue junto, né? Que goste do que faz, as coisas andam sem problema, né? Tem como conseguir... E como que vocês distribuem isso, né? Como tu falaste, tem vários processos, né, que precisam ser feitos, às vezes, para dar um retorno, Sim, né? Vocês delegam, assim, identificam as valências de cada colega, né? Quer dizer, acompanhar o comitê, essa pessoa, fazer uma digitação a essa pessoa, ou, assim, todos precisam fazer tudo, tá aptos, e como é que funciona, assim? Como é que é a organização da equipe para que realmente esse tempo seja otimizado? Não, a gente tem que identificar, mais ou menos, acaba ao natural isso, né? Tu identifica os colegas, tu vê quem é que tem mais aptidão para... A gente tem colega que é advogado, que trabalha no meu suporte, sabe? O cara dá aula de direito, sabe? Então, ele é um cara que tu dá um contrato social de uma empresa, ele vai destrinchar o contrato e te dizer tudo que implica, essa empresa não pode isso, essa empresa pode aquilo, mas no contrato social. Então, um exemplo, né?
Então, assim, tem gente que daí tem mais aptidão e facilidade com questões mais documentais, tem outros que, às vezes, tu vê que não tem, daqui a pouco, uma aptidão para fechar negócio, tu não poderia deixar ela, digamos, de repente, atender um cliente, porque ela não teria condições de passar demais informações comerciais, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba, ao natural, identificando para quem tu direciona, né, determinadas atividades, porque a gente trabalha todos os dias juntos, né? Claro. Então não tem como tu não saber o que cada um é mais forte ou não, né? Sabe mais e pode estar contribuindo. Né? Isso sem dúvida, né, Ariel? Otimiza tempo e resultado. Com certeza. Todas as áreas, a área comercial da nossa empresa como um todo, ela possui ritos, a gente pode dizer assim, que fazem a gestão e o acompanhamento do desempenho versus o tempo, né? Então, existem rituais que vão desde reuniões mensais com determinadas equipes, líderes de equipes, que tem todo mês uma reunião de alinhamento. Por vezes, as unidades do banco, que eu me refiro às agências, às lojas, tem reuniões semanais de planejamento e ainda possui aí um briefing diário sobre o que tem que ser feito naquele dia, qual é a garantia do resultado do dia anterior e como isso pode refletir durante o dia. Então, quem segue esse rito consegue fazer uma gestão na curva do tempo sobre o resultado esperado e sobre quanto falta para acabar aquele período e aquela campanha específica, ou aquele direcionamento específico, né? Então, ali dentro é a capacidade de gestão de cada gestor de equipe em conseguir delegar bem as atividades, distribuir e fazer principalmente o acompanhamento junto do briefing diário, das reuniões semanais, sobre o que cada um está produzindo e fazendo, né? Isso que é o mais importante, né? E aí vai aquilo tudo que o Juliano traz com muita propriedade de conseguir identificar sobre cada pessoa, como cada um gera o tempo, como cada um consegue desenvolver bem a sua atividade de maneira prazerosa e de maneira que seja bom e satisfatório fazer essa entrega e principalmente alcançar e surpreender o cliente, né? Pois é, a gente está falando muito sobre o que acontece das 8 às 17 ali, né? A gente está falando bastante sobre trabalho, mas a boa gestão do tempo, ela se estende também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, social. Como que vocês, né, Juliano e Ariel, como essa gestão do tempo tem ajudado vocês a ter qualidade de vida mesmo, porque é um assunto recorrente aqui do Conversa Cabergs. E a gente sabe que o próprio Banrisul tem uma série de iniciativas, né? A gente já recebeu aqui o pessoal que pratica corrida, que joga futebol, né? Tem atividades artísticas, culturais. Como que vocês têm aproveitado aí o resultado dessa gestão do tempo, né? Como que vocês cuidam do horário, do tempo na vida pessoal, o que vocês gostam de fazer e o quanto isso é resultado da boa gestão do tempo no trabalho? Esporte é fundamental, né? Aí, o meu caso pessoal, na minha rotina, eu tenho 2 a 3 vezes por semana um esporte coletivo, seja futebol ou tênis, e eu tento adaptar ou no início do dia ou no final do dia sempre uma caminhada, né? Acho que isso é fundamental, isso aí é importantíssimo. Os compromissos do dia a dia às vezes fazem com que tu não consiga fazer a caminhada no final do dia, mas aí eu consigo levar para a primeira hora da manhã e naquele dia que a gente faz o esporte a gente vê que a gente até tá mais tranquilo e parece que o dia rende mais, né? E também lazer, né? É fundamental. Eu mesmo conheci o Juliano num churrasco na casa dele, né? Um bom assador de churrasco. Já faço a propaganda dele, mais um reconhecimento. Exatamente. Então, acho que isso é fundamental, né? Eu acho que um happy hour das equipes, uma janta, o que a gente fala, né? O famoso clubinho, todo mundo brinca, né? Que tem o clubinho. O clubinho é fundamental para conseguir criar ambientes com a sua equipe, mas ambientes que todo mundo consegue sair do trabalho e falar de si, né? De maneira mais descontraída. Acho que isso é fundamental. Então, conseguir associar uma rotina de esporte com uma vez por mês, a cada 15 dias,
um happy hour, alguma coisa com os colegas que tu pode tirar o trabalho e falar de si mesmo, né? É fundamental isso para criar um entrosamento e aquela sensação de que tu tá fazendo algo bacana mesmo, algo que você goste, né? O fim de semana também é um exemplo, né? Porque forçadamente a gente tem mais tempo para fazer o que a gente gosta, mas nem sempre a gente tá com a cabeça livre, né? Se o tempo foi mal gerido durante a semana, a gente sai na sexta-feira já preocupado com a segunda-feira, sim. né? Como é que vocês... Juliano, mais um reconhecimento, então, um grande assador aí, além do churrasco, né? Como é que tu ocupa aí o teu tempo? Como é que tu faz a gestão aí do tempo na vida particular também? Já é meio, todo mundo já sabe disso, é meio lugar comum, mas o segmento bancário que as pessoas são extremamente afetadas, né, com o trabalho, né, levam para casa o trabalho, né, é estressante, né, tem gente que se medica e tal. E eu vou fazer 12 anos de banco e não digo que nunca, mas eu consigo dar uma desligada quando eu saio do trabalho, eu consigo esquecer o trabalho mesmo, né, por algumas horas, não vou dormir preocupado e talvez também porque, sei lá, que nem a gente estava comentando aqui, eu acho que sempre consigo, dentro das 8 horas diárias, dar conta de tudo que era para fazer, sabe? Aquilo que ficou para amanhã e os processos são o tempo natural deles, né? Não é por... Eu nunca vou para casa, assim, pensando, puxa, amanhã tem que voltar lá e tem que terminar aquilo urgente, aquilo na primeira hora eu tenho que... Não, sabe? Eu consigo chegar em casa e me preocupar com minhas coisas, sabe? Eu tenho 2 filhos adolescentes, eu gosto de praticar meus esportes também, jogo futebol 2 a 3 vezes por semana, né? E vou na academia também, às vezes 1, 2 vezes por semana, que tem perto de casa, no condomínio. Passo tempo com meus filhos, a gente passeia, a gente viaja. Então, assim, claro que a gente está sempre falando de trabalho quando se encontra com os outros colegas, né? O assunto, às vezes, vira só o banco, mas até por prazer mesmo, né? Mas não é uma coisa que vira uma preocupação, sabe? Um desgaste. Então, eu consigo, de forma geral, ter uma vida fora do banco, né? Paralela, sem nenhum tipo de preocupação, né? Eu não conseguir dormir, tenho para minha rotina diária, todo dia eu saio de casa, tomo meu café da manhã, não saio correndo para chegar no trabalho, fazer as coisas, sabe? Tenho que tomar um café da manhã, obrigatório. Chego em casa, vou fazer, sei lá, estou com meus filhos, faço alguma janta, preparo alguma bebida para a noite, enfim. Eu consigo chegar depois do trabalho e relaxar, sabe? Porque do jeito, pelo menos que eu tenho trabalhado nos últimos anos, digamos, está sob controle, né? A atividade laboral, assim, não estou levando ela para casa, né? Tirando o sono. Sem dúvida, é resultado da gestão do tempo, né? E essa é a ideia do Conversa Cabergs, né? E até queria só fazer um complemento, que nem o Ariel falou ali, né, que a gente se conheceu, né? Ele foi na minha casa, no churrasco, eu fiz com mais colegas. E essa é a parte que eu acho, assim, fundamental, sabe? Que fica, assim, da vida da gente, sabe? A gente pode ganhar 500 prêmios, né? Reconhecimento. O que a gente vai lembrar daqui a 15, 20, 30 anos, quando estiver se aposentando, tu vai lembrar que o cara assava uma carne, jogava bola comigo, a gente participou do torneio. Ninguém vai estar mais lembrando, quantos consórcios tu vendeu, quantos negócios tu fez. Claro que isso é super importante para a carreira e é muito bom. Só que esses momentos que a gente, que nem o Ariel falou que a gente teve, e a gente tem com outros colegas também, da vida pessoal, é de extrema importância, que é isso aí que tu leva das pessoas, né? O que elas são como pessoas mesmo, né? Fora do ambiente de trabalho também, né? Como tu falaste, Juliano, a questão de ser um trabalho estressante, como praticamente todos, né? Mas ao mesmo tempo a gente faz com prazer. Daí a importância, né? Daí o objetivo do Conversa Cabergs, trazer justamente dicas como vocês trouxeram hoje, para ajudar a encarar essa rotina, né, com prazer, trocando com os colegas, né, isso que a gente faz no churrasco, né, como vocês falaram. Tem que ter isso, senão tu vira um robô, né? Exato, e o Conversa tá aqui para isso também, então acho que hoje foi mais uma grande oportunidade, assim, e agradeço a vocês pela presença, por terem compartilhado, né, dicas tão legais com os colegas, assim, com certeza vão ajudar bastante gente aí a manter a pujança da instituição Banrisul, né, e com mais tranquilidade, com qualidade de vida, que é o que a Cabergs tem tentado trazer cada vez mais. Bom, hoje a gente trouxe dicas, então, de como se planejar, se organizar e cuidar do tempo, né? E cuidar também da saúde e da vida pessoal. Esperamos que ajudem todo mundo aí na rotina. Antes de encerrar, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Eu agradeço aí a lembrança e o carinho aí do Ariel aí, ter me convidado para esse bate-papo, e também o convite aí de vocês aí, e estamos à disposição. Quem precisar de alguma ajuda lá no Banrisul, só me procurar ali na agência central, ali na plataforma Pessoa Jurídica. Maravilha.
Parabenizar a Cabergs pela iniciativa, acho que é legal, o podcast está bem famoso, todo mundo ouvindo, né? Cada vez mais, então é muito bom e eu só tenho a desejar boas vendas a todos, né? Tá certo. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Bom, eu sou o Pedro Pereira e além da minha mediação, o episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, a técnica do Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui e até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.